livre. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aqui hoje, Senhor. Que o Espírito Santo dele esteja soprando para que atinja o coração de todos aqui, Pai amado. Que o Senhor abençoe o pregador de hoje, Senhor. Que o pregador hoje lance uma seta no coração de cada um. Esteja acalmando e colocando a paz do Espírito Santo de Ti em cada um aqui, Pai. É assim que a gente ora e agradece em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vinícius, tem versículo aí? Tem. Vamos lá? Preparado? Você vai dizer? Não? Então dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Ei, eles vão se acostumando com o altar, é assim mesmo, viu? Quer ver? Vou chamar alguém para falar um versículo. Você fica assim olhando, acha que é fácil? Espera aí. Deixa eu escolher alguém aqui para falar um versículo aqui em cima. Olha, tem gente que já faz assim, ó. Ei, você que escondeu aí atrás, levanta aí, por favor. Não é fácil, amém? Essas crianças precisam, sabe? O altar precisa fazer sentido para elas, é por isso que a gente faz isso. Eu creio que grandes pregadores. Vamos receber a Antonella com a salva de palmas ao Senhor? Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Levem para o inferno, e há muitas pessoas que andem por esse caminho. E muitos vão por esse caminho. Obrigado, Antonella. Eita. Você tem versículo? Tem? Você tem algum versículo? Tem? Perfeito amor lança todo medo. Começa de novo, vai. Perfeito amor lança todo medo. Perfeito amor lança fora todo medo. João, venha. Glória a Deus pela sua vida. Colossenses 1, 20 a 22. Espera aí, Clarinha. Vai. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos.
dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Glória a Deus. Estávamos... Quem? Vem, Davi. Estávamos distantes do Senhor, agora nós podemos nos aproximar dele. Davi, vai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Eu recebo um glória a Deus. Glória a Deus, Manu, vem. Oh, Jesus. Glória a Deus. Vem, Manu. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Gente, quem está com a gente pela primeira vez, ali do lado tem uma salinha muito especial para as mamães que ainda estão com os filhos de colo. Esses filhos que não podem ir para a geração pequeninos, eles podem ficar aqui. Essa salinha tem televisão, ar-condicionado, tem o som, você assiste o culto por aquele vidro. E ali tem tapetinho para o teu filho, para tua filha, tem brinquedos, tem um bercinho, tem um sofá. Ali você está literalmente, assim como a gente aqui, você também, ali você fica como se estivesse na sua casa e recebendo, eu creio, porque aqui tem uma porção especial, você que veio, recebendo da parte do Senhor cura, amém? Quem precisa de cura aí? Você pode levantar a mão, se você não entendeu, levante a mão, para você receber. Você precisa de cura, amém? Sua emoção, o nosso emocional precisa de cura. E Deus vai derramar hoje aqui, em nome de Jesus, pessoas serão curadas, amém? Quero convidar e quero que você ainda, nessa força que o Senhor deu, de novo, a gente só faz isso domingo, então gaste isso aí, dê uma salva de palmas ao Senhor, para receber o Vitor da Lu. Glória a Deus. Essa água é sua, amém? Eu acho que eu tomei. Glória a Deus. Quem está pronto para receber a palavra aí? Então estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, obrigado pela vida do Vitor. Obrigado por tudo que o Senhor tem construído nele, nessa família. Obrigado pelos milagres, Jesus. Nós sabemos que o Vitor está aqui é um milagre. Nós sabemos. Todos nós, os que riram também, Jesus. Perdoa eles. E que o Senhor possa usá-lo na instrumentalidade do Teu poder, da Tua graça, do Teu favor, do Teu Espírito Santo, para que a gente possa sair daqui cheio de Ti, Jesus. Que essas palavras façam sentido, nos mova e que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e colocamos Ele na Tua presença mais ainda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Eu acredito que a maioria já me conhece, mas sempre tem gente nova chegando, então eu vou me apresentar. Meu nome, eu sou o Vitor, né? O Vitor da Lu, casado para sempre com essa mulher espetacular que está aqui na primeira fileira, filho do Rezende, meu pai que já faleceu há 10 anos, mas me ensinou muito. Inclusive hoje eu vou falar muita coisa que eu aprendi com ele. Jerusa, minha mãe, está também aqui na primeira fila. Pai da Fernanda, também está aqui. E do Ricardo, que não está aqui, mas eu dei um beijo nele em casa antes de vir. Ele falou que tinha que estudar. Eu creio que ele está estudando na fé, que ele tem prova amanhã. Sogro do Gustavo, que está aqui. E da Valentina, namorada do Ricardo também, que não veio. Ovelha do pastor Rodrigo e da pastora Flavinha, com muito orgulho. E membro dessa abençoada igreja Gerações. E é com muita honra, muita alegria, mas muito temor também, que eu me coloco aqui para trazer a palavra. Eu não tive a oportunidade, como essas crianças, né, como o pastor falou, de acostumar com o altar logo cedo.
E a mensagem do pastor chegou na quinta-feira, me convidando para trazer a palavra, e no primeiro momento, o sentimento que vem é um grande desconforto. Eu não me sinto ainda muito confortável aqui em cima, eu creio que isso vai mudar, eu tenho orado muito por isso. E só que eu tenho focado muito no propósito de não negar nenhum convite que vem do céu. Eu já neguei alguns e me arrependo profundamente disso. Então de hoje em diante, né, de algum tempo para cá, eu venho me concentrando e pedindo para que Deus me capacite, para que eu não negue mais nenhum convite vindo do céu. Mas, pastor, não precisa convidar toda hora também. Pode dar um espaço para eu respirar. Por que isso, gente? Porque zona de conforto não faz ninguém crescer. Se a gente quer crescer, a gente realmente tem que dar um passo à frente, a gente tem que sair dessa zona de conforto, a gente tem que se colocar para viver experiências novas, principalmente no reino. Foi falado aqui pelo pastor, pela pastora, a igreja vai crescer, o reino está crescendo, está avançando, e cada convite que a gente recebe da parte do Senhor é uma oportunidade de participar desse crescimento. A igreja não vai parar, essa igreja não vai parar, a igreja de Jesus não vai parar, e cada convite a gente está sendo convidado pelo próprio Deus para participar desse crescimento, para trabalhar por Ele e com Ele. É uma honra. E logo depois, né, que vem o convite, a gente começa a te colocar num local de oração para poder que seja revelado um tema. No momento que é revelado um tema, eu preciso parar um pouco e investir um tempo para organizar a palavra que eu venho trazer aqui. Eu trago, né, um resumo, alguma coisa por escrito, para eu ir consultando, para que faça sentido, para que tenha uma ordem, para que cumpra o objetivo, que é atingir a todos nós, principalmente a mim, e que gere reflexão e transformação. E aí começa o conflito. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, que é o conciliar as coisas do mundo com as coisas do reino. E tem que ser sempre nesse sentido. Conciliar as coisas do mundo com o do reino, porque o do reino é o principal. A espinha dorsal tem que ser a nossa caminhada aqui, no reino, no mundo espiritual. É o trilho que nós temos que ficar. E, lógico, colocar com muito cuidado, com muita responsabilidade, as atividades seculares na nossa vida. E aí é um desafio. Porque como a gente continua, né, vivendo aqui nesse corpo, a gente continua vivendo nesse mundo, e aí é o desafio saber até onde, como vamos conciliar, como as atividades seculares não vão atrapalhar a minha vida aqui no reino. Como a gente tem uma IP em casa, a gente tem o curso de casado já há algum tempo, a gente acaba recebendo muita gente nova, que está começando, que está chegando, que não sabe quase nada, né? Como o pastor falou, eu estou aqui é um milagre. Ele sabe como eu cheguei na casa dele há 8 anos atrás. Eu acho que até hoje eu não vi ninguém tão ignorante na palavra como eu. Se me perguntasse naquele dia, de verdade, não é maneira de falar, não, o que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu não sabia. Foi assim que eu cheguei lá. E uma das dúvidas que muita gente que está chegando tem é: e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Até onde eu posso ir? E, de fato, todo mundo que tem um encontro com Jesus, uma série de rotinas, uma série de atividades, a vida, de uma forma geral, ela é muito transformada. A gente deixa de fazer algumas coisas e começa a agregar outras, e isso gera uma dúvida muito grande. Naturalmente, a gente deixa de fazer algumas coisas. Agora, muita gente começa a ficar com medo e chega ao ponto de querer ter um isolamento de tudo e de todos que não fazem parte do reino, que não fazem parte da igreja. E a gente lá em casa nunca aconselha isso. Em primeiro lugar, que não é possível. Enquanto a gente está habitando num corpo, a gente está vivendo nesse mundo, a gente vai interagir com esse mundo. E, em segundo lugar, que se fizermos isso, a gente acaba não cumprindo a grande comissão, o grande chamado que nós temos, que é o que está lá em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus não nos chama para ficar escondido. Lá não é essa passagem, mas no Monte da Transfiguração, quando Jesus
sobe ao monte, leva Pedro, Tiago e João, Pedro chega a falar para ele, vão ficar aqui. E não é o chamado, não é para ficar lá. E Jesus, nessa passagem de Mateus 28, fala, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a melhor parte. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós não podemos nos isolar do mundo. Nós temos que tomar cuidado, sim, com as coisas do mundo. E aí, partindo dessa dificuldade de conciliar as coisas do mundo com as coisas do reino, e tomando todos os cuidados para que elas não nos desviem, e baseado num devocional que eu fiz em janeiro, e compartilhei com a igreja desse projeto do devocional do 559, eu voltei nessa palavra, mergulhei um pouco mais, desenvolvi ela um pouco mais e trouxe para compartilhar com a igreja. Ela parte de Tiago 4, versículo 4. Isso mexeu demais comigo, porque eu vi um comentário dessa passagem, ele fez uma analogia que fez muito sentido para mim, eu espero que esclareça algumas dúvidas aqui para vocês e faça sentido para vocês também. Lá em Tiago 4 fala, eu gosto muito do livro de Tiago, é um livro curto, mas é um livro muito objetivo, muito reto, muito direto, chega a ter palavras duras, mas elas, pelo menos em mim, fazem um grande efeito. Adúlteros, não percebem que a amizade do mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, essa passagem é justamente nesse tipo de mensagem que os novos convertidos, quem começa chegando na igreja há pouco tempo, se assusta e quer se isolar totalmente de tudo e de todos que são relacionados ao mundo. E o comentário que eu vi dessa passagem, que mexeu muito comigo, e a partir daí eu tracei um paralelo com essa comparação que foi feita. Eram dois pastores conversando, e eles falam assim, como é que a gente explica isso? Como é que vai ser, não vai ser amigo do mundo e vai andar no mundo? Como é que funciona isso? E aí a explicação foi a seguinte, explicaram que era como se fosse um barco. Um barco, ele só cumpre a função do barco se ele estiver navegando no mar. Um barco ele não é construído para ficar na garagem, ficar no galpão, ficar no seco. E o problema não é ele navegar no mar. Ele pode navegar no mar em segurança se ele tomar alguns cuidados. O problema, o risco que ele corre de afundar, de ter algum acidente, alguma coisa imprevista, é se a água do mar começar a preencher o casco dele, começar a entrar, a influenciar. E assim também é conosco. A gente pode andar pelo mundo desde que não sejamos influenciados, nem preenchidos por ele. Isso está lá em Romanos 12:2, que é bastante conhecido de muita gente. Igor, acorda. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, nós podemos e devemos e precisamos, não é possível não andar pelo mundo. O que a gente tem é que se proteger para que o mundo não influencie a gente. Então, navegar, né, no barco é preciso, mas como enfrentar esse desafio de navegar pelo mundo, de andar pelo mundo sem ser contaminado por ele? O andar pelo barco, para cumprir a nossa função, né, que é pregar o evangelho, nós temos que tomar alguns cuidados. E aí que fez muito sentido para mim, porque eu tenho uma boa experiência em navegação, principalmente no mar. Como eu falei que eu ia trazer muitas coisas que meu pai me ensinou aqui, a gente tinha uma lancha, meu pai tinha uma lancha, ele tinha o costume de pescar lá em Vitória, no Espírito Santo, e eu comecei a pescar com ele com 14 anos de idade, eu tenho 52. E mesmo após o falecimento dele, eu continuei pescando. Então, foram quase 40 anos, mesmo morando em Brasília, eu tinha bastante oportunidade de ir várias vezes na praia, lá em Vitória, e sair para pescar. Então, a partir dessa comparação do barco, eu comecei a trazer um paralelo de coisas, de cuidados e de riscos que nós temos que ficar vigiando, ficar vigilantes na navegação e na nossa vida aqui, como cristão,
andando, caminhando e se relacionando com o mundo. E a primeira coisa que veio à cabeça é humildade. O mar não é um ambiente natural que a gente sobrevive, né? Nós não somos peixes, nós somos seres humanos. Então, toda vez que sair para o mar, nós temos que ter a humildade de saber que nós estamos correndo risco. Algum risco, tem risco calculado, a gente pode minimizar esse risco, a gente tem que planejar algumas coisas para poder navegar, mas o risco existe. E a falta de humildade é um perigo. Um caso extremamente famoso, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, que foi, eu acredito que foi a maior tragédia de naufrágio na história da humanidade, foi qual? Titanic. E, claramente, tem um filme, né, bem famoso, acredito que, se não todos, a maioria aqui assistiu, que mostra essa falta de humildade grande quando ele vai para o mar. Era a primeira viagem dele. E foi falado que era um navio que não naufragava, e a história diz que até que nem Deus conseguiria afundar esse navio, eles falaram. Olha o erro, olha a falta de humildade. E a história conta, e o filme mostra muito bem isso, que nessa primeira viagem dele, o mar estava extremamente calmo. Era como se fosse uma lagoa, não tinha vento, não tinha onda, não tinha nada. E aí o que aconteceu? A guarda baixou. Os vigilantes que vigiam, né, que olham os perigos que podem acontecer, eles relaxaram. Até o filme mostra isso. E o que foi que afundou o Titanic? Um iceberg. Um dos motivos que eles não conseguiram enxergar o iceberg era justamente que as águas estavam calmas. Porque se tivesse vento e onda, a onda batia no iceberg, fazia espuma e era muito mais fácil visualizar. Com água parada, como um lago, é muito mais difícil, não tem espuma. E assim também é a nossa caminhada no mundo. Depois que a gente se converte, depois que a gente conhece Jesus e toma a decisão de ser um seguidor dele, o mundo deixa de ser um ambiente natural nosso. A gente não deve e não pode se sentir parte disso. A gente vive no mundo, mas a gente não pertence ao mundo. Então nós temos que ficar o tempo inteiro vigilantes, porque existem muitos perigos. Gente, eu vou beber bastante água, tá? Eu já tenho esse costume e aqui a boca seca. Nós não temos, né? Nós não somos do mundo, então nós temos que ficar vigilantes o tempo inteiro com os perigos que podem acontecer. A Bíblia fala dessa falta de humildade, está lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Então, o alerta, sempre, no momento que a gente baixar a guarda, no momento que relaxar, o risco é muito grande de cair. A calmaria não é uma ausência de riscos. A calmaria, muitas vezes, pode te levar a uma ausência de cuidado. E a ausência de cuidado coloca a gente sempre em risco. Então, temos que estar vigilante o tempo inteiro, buscar Deus sempre com muita intensidade, sempre com a maior intensidade possível. A pastora fez um 559 sexta-feira falando sobre isso. Quem não assistiu, assista. Pastor Rodrigo, eu não lembro, já tem bastante tempo, mas ele uma vez fez a gente refletir e cada um pensar no pior dia da sua vida, o dia mais difícil da sua vida. E depois ele fez a gente pensar no melhor dia da nossa vida. Em qual dia nós buscamos mais o Senhor? Quase que sempre vai ser no pior, mas não deve ser assim. Nós temos que buscar Deus sempre, com bastante intensidade, todo o tempo. Não podemos abaixar a guarda, nós temos que ficar em alerta o tempo inteiro. Outra coisa, outra característica, que a gente pode fazer um paralelo com a navegação e com a nossa caminhada, com o nosso relacionamento com o mundo, existem certos lugares que não se pode ser navegado. Por exemplo, no barco, quando você olha um barco navegando, você vê uma parte, a parte que está acima da linha da água, mas existe uma parte invisível aos nossos olhos que fica abaixo da linha da água. E essa parte, muitas vezes, ela é responsável justamente pela estabilidade do barco, para não deixar o barco virar, e muitas vezes ela é bastante grande. Nos barcos à vela, que pegam, às vezes, né, uma força do vento e chegam a inclinar, chama calado essa parte, tem calados de 10, 15 metros. E esse calado, muitas vezes não é visto, mas o dono do barco, ele tem que conhecer. Então, cada um tem que conhecer o seu próprio barco, tem que conhecer a si próprio.
Porque imagina um barco que tem um calado de 10 metros, passar no lugar que tem uma profundidade de 5 metros. Ele vai encalhar, não vai dar certo, vai quebrar, vai dar problema, vai acontecer um acidente. E a parte escondida do nosso barco, eu enxergo como as nossas fraquezas. São coisas que só nós sabemos, mas que nós temos que tomar muito cuidado, porque tem lugares que a gente não pode andar, que vai colocar a gente extremamente em risco. Olha aí para a pessoa do seu lado, essa pessoa bonita que está aí. Você está vendo a fraqueza dela? Não, né? E a do outro lado? Você enxerga a fraqueza do outro lado? Mas existe. Mas existe. Cada um sabe onde está a sua fraqueza. E cada um sabe onde não deve andar. Quer um exemplo? Quem, na velha vida, tinha problema com jogo? Se essa pessoa viajar, né, graças a Deus no Brasil é proibido, espero que continue, tem projetos para legalizar, espero que não aconteça, mas imagina se ela viaja para o exterior, num hotel que tem um cassino, o problema dela 10 anos atrás era jogo, ela se libertou, encontrou Jesus, mudou de vida, abandonou essa prática, aí eu vou dar uma voltinha lá no cassino para ver como é que é. O calado dela, gente, não permite que ela brinque com esse tipo de coisa. Bebida, se o problema era bebida, vai frequentar algum lugar que tem muita bebida? Não se brinca com o pecado. Temos que conhecer as nossas fraquezas e correr do pecado. A palavra fala, né? Resista o diabo, ele fugirá de vós. Então, não brinque com o pecado. E a parte visível? Falemos da parte invisível, da parte que fica acima do nível da água. Ela também pode nos limitar. Né? Voltando aos barcos à vela, tem barcos à vela que tem um mastro aí também de 15, 20 metros. Ele pode limitar sendo grande demais para passar em certos lugares, numa ponte baixa. E, para mim, essa parte visível na nossa vida seria vaidade, orgulho, porque quanto maior, mais vai te limitar. Aí vai ter alguém que vai falar assim, mas vaidade, soberba não é visível. Você que pensa. A gente costuma dizer lá em casa que a vaidade é igual o mau hálito. Todo mundo percebe, menos o dono. Então essa parte é uma parte que tem que vigiar muito. Engraçado, né? Porque na palavra também fala, e foi justamente a palavra que a Antonella trouxe aqui. Eu falei, Luciana, tudo é conectado aqui. Quantos versículos tem a Bíblia? Bota aí, o Igor, Mateus 7, 13 e 14. E por que pode limitar? Está ali, ó. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. A da destruição é grande, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos o que encontram. O vaidoso, o orgulhoso, o soberbo, ele cresce. Ele não vai passar. Ele não vai passar nessa porta estreita. Uma vez eu vi um testemunho de um cantor gospel que ficou muito famoso e caiu justamente por conta de soberba e vaidade. E ele conseguiu, né? Ele se arrependeu, conseguiu se reerguer, voltou a fazer show. E ele fala que hoje ele acaba o show e ele sai pela porta dos fundos, para que ninguém veja ele, para que ninguém dê os parabéns, para que ninguém elogie, porque foi aí que ele caiu. Então, se você identificar alguma coisa que começa a te encher, algum elogio que começa a fazer você crescer, cuidado, se proteja disso. Grande, gente, é só o Senhor, não tem outro. Então, saber onde não pode passar, conhecer o próprio barco, e depois, nós precisamos saber o que para navegar. Quase isso. O destino. O destino. Para sair para navegar, a gente tem que saber para onde nós estamos indo. Na lancha, a gente tinha um GPS, que é um navegador por satélite. Você programava a longitude, latitude, o lugar que você queria ir, e ele te dava o rumo, a distância, e de acordo com a sua velocidade, até o tempo que você ia demorar para chegar lá. E aqui também, nós caminhamos pelo mundo, mas nós temos um destino, que é o céu. Nós temos que estar olhando para esse destino o tempo inteiro. E o caminho, quem é o caminho? Todo mundo sabe, né? Precisa falar o versículo? João 14, 6. Então, por favor, vamos lá, vamos declarar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Então, nós temos um destino e um caminho, tanto lá no mar, no barco, como aqui. Agora, então, é tranquilo, programa o destino, traça a rota, determina o caminho e pronto, descansa. O meu barco lá não tinha piloto automático. E o nosso aqui também não.
E eu, particularmente, gostava muito de pilotar o barco. Eu ia até o ponto de pescaria pilotando o barco, depois descia para pescar, e na volta eu também gostava de trazer. E todo o tempo, gente, era aqui, ó, no comando, dirigindo o barco, olhando tudo em volta, todos os riscos, todos os perigos que podiam acontecer, e olhando para o GPS, para saber se eu ainda estava no caminho certo, se eu estava na rota certa. Às vezes aparecia algum barco, algum navio, tinha que desviar, às vezes até ondas, estivesse navegando contra as ondas muito largas, tinha que diminuir a velocidade. Então, esse caminho, muitas vezes, ele tem que ser reprogramado, adaptado, de acordo com circunstâncias que vem acontecendo, e muitas vezes é melhor você diminuir um pouco a velocidade, né? A intensidade de buscar a Deus, como eu falei agora há pouco, é ótimo, mas mais importante que a intensidade é a constância. Se puder ser constantemente intenso, ótimo, mas o que nós não podemos é parar. Então é o tempo inteiro de olho no destino e conferindo o caminho, olhando aqui, ó, para a Bíblia, para saber se a gente está no caminho certo. Qualquer atitude, qualquer ação, qualquer reação que nós tivermos, nós temos que dar uma olhada para ver se a gente está de acordo com o que está escrito aqui no caminho. Uma das formas de avaliar isso são os resultados. Se os seus resultados estão melhorando, provavelmente você está andando no caminho, mas se tem algum resultado na sua vida que não melhora de jeito nenhum, volta aqui para o GPS, vê o que diz sobre isso, reavalia, reprograma, e atualiza o caminho, porque não tem como você andar de acordo com o que está aqui e não melhorar alguma coisa na sua vida. Então já temos o caminho, já temos a rota, e tem um equipamento no barco, que é um equipamento de segurança, não de sobrevivência, mas de segurança, que todo barco que sai para navegar carrega. Alguém sabe quem é? O que é? Ainda não, vamos chegar lá também. É a âncora. Você não vai ver um barco navegando sem âncora. Por quê? Porque pode ter um problema mecânico e pode realmente você querer parar em algum ponto para pescar parado e você tem que lançar a âncora. Por quê? Porque ele vai fixar no lugar que você quer ficar parado. Se você não tiver uma âncora, vai vir onda, vai vir vento e vai te levar para um lugar que você não deseja. E é um lugar que você não tem vontade. Você perde o controle do seu destino se você não tiver âncora. E qual que é a nossa âncora? A palavra de Deus. Não tem outra coisa. Mateus 7, 24 e 25, Igor, por favor. É o que vai nos segurar, é o que vai nos fixar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construído sobre uma rocha firme. A dica é, assim como a âncora tem que ficar fixada lá e segurar o nosso barco, nós não podemos negociar nada da palavra de Deus. Viu a palavra, foi revelada, entendeu, coloca em prática. Falou, quem a ouve, coloca em prática. E não falou se vierem chuvas e inundações, não, é quando. Certamente, o pastor botou aqui todo mundo para levantar a mão. Alguém tem problema? Alguém tem dificuldade? Alguém tem desafio? Sempre teremos. Sempre teremos. E nós temos que estar firmados na palavra de Deus para que a gente não sofra e não mude de local, de caminho, que não se desvie e não se perca, porque por alguma circunstância que caia sobre nós e nos leve a outros lugares. Não precisa colocar não, Igor, mas em Apocalipse, lá no finalzinho, no último capítulo 22, no versículo 18 e 19, o que fala lá? Se alguém acrescentar alguma palavra aqui, todas as pragas desse livro serão acrescentadas à vida dessa pessoa. E no 19 fala, se alguém retirar alguma palavra desse livro, o seu nome também vai ser retirado do livro da vida. Não tem nada para acrescentar e nada para tirar na Bíblia. Aqui é perfeito. O que nós precisamos fazer é conhecer, aprender e obedecer. E aí nós vamos ficar firmes, nós não vamos desviar, nós não vamos perder a rota, nós vamos perder o caminho. Então, beleza, já temos a rota, nós temos o destino, já temos a âncora de segurança. O que falta agora para começar a navegar? Combustível. Aí, acertaram uma. Glória a Deus. Brincadeira, tá, gente? Vocês estão ótimos. Combustível. Que lancha que anda sem combustível? Nenhuma. A nossa, no caso, era o óleo diesel. E eu vou dizer para vocês, eram 2 tanques grandes, cabia mais de 1.000 litros. E uma pescaria, ela gastava 300, 400 litros de óleo, mas a gente não saía só com combustível suficiente, a gente saía sempre com o tanque cheio.
sempre com o tanque cheio. Por quê? Pode acontecer algum imprevisto. Segundo, o óleo diesel tinha uma característica, acho que nem tem mais, porque melhorou muito, de ficar uma sujeira no fundo do tanque. Se o tanque ficar muito vazio, essa sujeira entrava no caminho do motor e o motor parava. Outra característica, o motor muito vazio, talvez alguém aqui saiba disso, podia, com um balanço do mar, dar entrada de ar. Entrava no ar no motor, o motor apagava e dava um trabalho danado para poder ligar esse motor novamente. E aqui é a mesma coisa. Nós temos que sair para o mundo, andando, navegando pelo mundo, mas sempre abastecidos, sempre com o tanque cheio. O tanque vazio, gente, enfraquece a gente. A gente fica desnutrido espiritualmente. O tanque cheio, nada entra, não tem espaço para entrar. O tanque vazio entra a sujeira, pode atrapalhar, pode parar seu motor. Entra o ar, pode também te atrapalhar. Pode entrar um monte de coisa. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Então, quando a gente está preenchido com a palavra, preenchido com oração, preenchido com louvor, nada nos abala, nada entra. A gente teve a IP semana passada, né? Na segunda-feira. Todos estão convidados, amanhã teremos de novo a IP Promessas. Tem cadeira para todo mundo, quase, mas a gente fica em pé também, se preciso for. Amanhã às 8 estaremos lá aguardando vocês. E na IP a gente trouxe essa comparação, né, do estar nutrido, estar forte e estar desnutrido. E aí a gente traz uma outra coisa do mundo natural para poder ficar fácil entender. Muitas vezes tem um surto de gripe rodando Brasília, rodando a nossa cidade. Lá em casa nós somos 4, eu, Luciana, Fernanda e Ricardo. E por que às vezes 2 gripam e 2 não gripam? Por que às vezes a sua esposa que está dormindo do lado da cama, do seu lado, gripa e você não gripa? Por quê? Porque naquela semana ela estava mais fraca. A imunidade dela estava mais baixa. E aí o vírus pega nela e não pega em mim. Então, para andar, para navegar pelo mundo, nós temos que andar o tempo inteiro abastecidos. Tanques sempre cheios, até a boca. Vem aqui, abastece. E hoje nós temos a facilidade. A palavra, como o pastor falou, é muito fácil acesso. É no celular, a gente carrega ela o tempo todo. Ah, foi lá fora que você falou, não foi aqui. Foi na oração do pré-culto. Então, mas é isso, a palavra está aqui na nossa mão de fácil alcance, é muito fácil, então o tempo inteiro. Ele comparou, inclusive, com as refeições, né? Olha só como é que as coisas são conectadas, eu nem me atentei para isso ali fora. A gente normalmente toma café, almoça, janta, alguns, né, fazem mais refeições, até acredito eu saudável que faça, e o nosso alimento espiritual tem que ser a mesma coisa. Eu trago a minha experiência lá no meu início, como eu falei, que eu cheguei na casa do pastor Rodrigo e da pastora Flavinha em 2015, exatamente há 8 anos atrás, que foi no mês de agosto, e eu não fazia nada disso. O único alimento espiritual que eu tinha acesso era a aula do Casados nas quintas-feiras. Gente, chegava na segunda-feira, eu estava morrendo de vontade de voltar para lá, e eu não entendia isso. No começo eu achava que era saudade deles, e era um pouquinho também, mas não era só isso, era fome. Era fome, eu saía de lá alimentado no espírito, na quinta-feira à noite, na sexta eu estava bem, no sábado eu estava também mais ou menos, no domingo já começava a piorar, na segunda eu estava vazio, eu estava faminto. Quem que fica forte, quem que fica alimentado comendo uma vez por semana? O culto é ótimo, isso aqui é uma bênção. É um compromisso que nada me tira, né? Quase nada me tira. Porque minha esposa arrumou um compromisso domingo que vem, pode ser que a gente não consiga vir, mas Deus sabe de tudo, mas é impossível quase eu estar em Brasília, e não vir para a igreja. Mas não pode se resumir a isso. Nós temos a IP, vou convidar novamente, temos as IPs, nós temos espalhadas por Brasília, nós temos online, nós temos os cursos da igreja, nós temos Geração Pipoca, nós temos Jesus Honey, nós temos outros compromissos, outros produtos, outras coisas que nós podemos e devemos nos alimentar o tempo inteiro. Nós não podemos nos alimentar só do culto de domingo. E tem gente que nem isso, né? Às vezes é 1, 2 cultos por mês. Sair para navegar pelo mundo sempre de tanque cheio. Sempre de tanque cheio. Estaremos fortes e nada vai pegar na gente. Nem o vírus. O vírus do nosso espírito é o pecado. E ele não vai atingir a gente se a gente tiver de tanque cheio. Amém? Além do tanque cheio, outra coisa que também
tem tudo a ver com esse paralelo que eu tracei da navegação com a nossa caminhada, a navegação pelo mundo, ninguém deve navegar sozinho. Navegar sozinho no mar, gente, é perigoso. Pode acontecer um acidente, a pessoa pode adoecer. Tem alguns que navegam, né? Tem um famoso brasileiro, que eu, inclusive, já li quase todos os livros dele, gosto muito, o Amir Klink, mas é perigoso, não é aconselhável. Sofre um acidente, adoece, enjoa. Quem já foi em alto mar aqui e enjoou? Ninguém quase? Maurício, não vai levantar a mão? Eu já convidei nosso amigo aqui, Maurício, para pescar uma vez comigo. Ele passou um pouquinho mal. Foi assim de 8h30, 9 horas da manhã até umas 5h30 da tarde. Mas eu cuidei dele, eu estava lá. Imagina se você estivesse sozinho. O que ia acontecer com você? Eu cuidei. Comida não adiantava, porque ele não me revelou o propósito, mas ele decidiu que ele ia fazer jejum. Então ele não comeu, mas eu lavava, né, a cabeça dele, molhava, dava água para ele tomar, segurava a testa dele algumas vezes. Para segurar a testa dele eram 2 mãos. Vocês pensaram o quê, gente? É pelo cuidado, pelo carinho que eu tenho com ele, pelo amor que eu tenho com ele. Mas eu estava lá para ajudar. Imagina você ter um problema em alto mar e estar sozinho. E no mundo é a mesma coisa. Jesus nunca quis que ninguém andasse sozinho. Está lá em Lucas 10, versículo 1. Nós não nascemos, já foi falado isso aqui algumas vezes, nós não nascemos para andar sozinhos. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Nós não somos criados para andar sozinhos. Outra coisa, a gente não combina nada, gente, mas é tudo conectado. A Antonella trazendo o versículo que eu trouxe, o pastor perguntando aqui, antes do início do culto, quem é forte? Quem é fraco? Quem precisa de ajuda? Nós somos fracos. Nós não podemos andar sozinhos. Se estivermos andando, no mínimo, com alguém, com uma pessoa, ou de preferência com mais pessoas, as pessoas vão uma apoiar a outra, uma ajudar a outra, uma cuidar da outra. Se tiver algum problema, alguém vai te segurar, alguém vai te ensinar, alguém vai te animar, e se preciso for, alguém vai carregar você no colo. E é para isso que serve a igreja. Outra coisa, além de não andar sozinho, no barco a gente andava com outras pessoas, mas a gente mantinha uma comunicação com a terra, sempre comunicando com a base, que era o quê? Era o rádio. Lá no Yacht Clube do Espírito Santo, para sair com a lancha, a gente tinha que preencher uma ficha todo dia. Chegava lá 4h30, 5 horas da manhã, preenchia uma ficha, era o nome da lancha, o nome das pessoas que iam sair, o horário de saída, o horário previsto para a chegada e a região que você ia ficar. Isso é segurança, manter o contato com a terra. E por diversas vezes durante o dia, ou a gente chamava a sala de rádio do clube, ou o próprio clube nos chamava, perguntando condição de tempo, condição de mar, a pescaria, como é que estava. Isso não era uma curiosidade dele, era para saber se nós estávamos bem, se tudo estava saindo conforme o combinado. A ponto, gente, isso é tão importante, a ponto de uma vez teve uma pessoa que estava pescando e começou a se sentir mal e chamou o rádio, relatou o que ele estava sentindo, e tinha um médico pescando em outra lancha no mesmo dia, e esse médico, inclusive, falou assim, levanta o material todo e corre para a terra, porque esse sentimento, essa característica do que ele está sentindo é um infarto. E ele estava tendo um infarto em alto mar, ele voltou, e devido justamente a essa comunicação com o rádio, quando ele chegou já tinha uma ambulância esperando ele, entrou na ambulância, foi para o hospital e foi salvo. E aqui na nossa caminhada, na nossa navegação do mundo, a mesma coisa, nós precisamos estar nos comunicando o tempo inteiro com a base. Existe uma liderança nessa igreja. Vocês acham que é à toa que o pastor Rodrigo bota a cara de todo mundo aqui? É um casal para abrir o culto, é alguém para pregar, é um casal para fazer oferta, é alguém para fazer a ceia. Os atalaias, geração pequeninos, está todo mundo alinhado aqui. IP, já fomos chamados, os líderes de IP aqui na frente, líderes de casados, o tempo inteiro ele está botando. Por que vocês acham que ele faz isso? Ele faz isso. É porque é todo mundo lindo? Sim, também. Essa igreja é uma igreja de pessoas bonitas, já tem comentário na cidade sobre isso.
Mas não é só por isso. É para que todos conheçam a liderança dessa igreja. Perdão. Liderança dessa igreja, para que possa saber a quem recorrer. Se está caminhando, tem alguma dificuldade, tem algum problema, saiu alguma coisa do programado, sentiu algum incômodo ali, que pode ser um infarto, pode ser um AVC, alguma coisa espiritual, você está ficando fraco, não tenha medo de ligar e de pedir ajuda. Pastor Rodrigo, pastora Flavinha, eles são acessíveis? São. Mas eles são seres humanos, tá? Eles às vezes nem parecem que são, mas são. Então, não conseguem, muitas vezes, atender a gente na hora que queremos e da forma que queremos. Mas, para isso, existe toda uma liderança pronta para te atender, para te ajudar, para te acolher no momento que você precisar. Pastor trouxe, semana retrasada, né? Semana passada eu estava viajando, a questão do grupo de oração, geração de joelhos. No mínimo, nós vamos estar quase, já passou de 100? Estão chegando quase 100 pessoas orando por você. Então não se esconda, tem gente com problema escondido dentro da igreja. Não se esconda. Peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, é falar. Semana passada eu não estava aqui, mas eu assisti o culto, né, no YouTube, eu cheguei de viagem domingo à noite, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando o pastor falou assim, está no meio da confusão, para, senta. Ele sentou aqui, acalma, tem uma hora que nós precisamos parar e pedir ajuda, não é vergonha pedir ajuda, todos nós precisamos ser ajudados. Uma hora nós estamos ajudando, outra hora nós estamos sendo ajudados, mas peça ajuda à liderança dessa igreja. Confessar, costumamos falar muito disso lá em casa, a gente repete algumas coisas, tá, gente? Porque nem todo mundo vai lá em casa. Confessar a tentação é muito melhor do que confessar o pecado. Então, se começou a enfraquecer, começou a ficar com medo de alguma coisa, saiu alguma coisa do prumo, peça ajuda. É muito melhor, né? Frases do mundo, algumas frases do mundo são realidades, tá, gente? É muito melhor prevenir do que remediar. Então, não se esconda, peça ajuda. Então, beleza, pegamos todos os cuidados, todas as prevenções, rota, combustível, âncora, estamos navegando com alguma pessoa, rádio em comunicação com a Terra, estamos 100% seguros, nada vai acontecer? Não. Por quê? Às vezes acontecem algumas coisas imprevistas, que são o quê? As tempestades. Muitas vezes nós estamos em alto mar e somos surpreendidos com uma tempestade. E algumas vezes essas tempestades causam estragos na embarcação. E aí é a hora de correr para a terra, tirar o barco de dentro d'água, fazer uma avaliação e um reparo nas coisas que foram estragadas. Muitas vezes está fazendo água. Fazendo água, gente, é justamente o que nós falamos lá no início do culto. A água entrando dentro do barco, e se não for consertada, se continuar avançando com o barco quebrado, fatalmente ele vai afundar e vai ser letal. E conosco é a mesma coisa. Ninguém, mesmo com todos os cuidados, mesmo estando dentro da igreja, mesmo saindo alimentado, ninguém está livre de uma crise. As crises vão alcançar a gente. Então o que nós temos que pedir? Parar. Nós temos que fazer parar e pedir ajuda. Não tente andar sozinho. Não tente andar sozinho. Se começou, a crise te afetou, a mente te afetou, o espírito, você começa a questionar. Por que isso aconteceu comigo? Você começa a murmurar, achando que Deus não te ama, que nada disso aqui é de verdade. Vou te dizer uma coisa, o seu barco já está entrando água. Então, corre para o porto, tira o barco da água. Na embarcação, o nome do lugar que faz reparo é estaleiro. E com a gente é a igreja. Vem para a igreja, peça ajuda, pare, tem hora para tudo, gente. O Eclesiastes, bota aí, Igor, Eclesiastes 1, a Bíblia fala isso, existe um tempo para tudo. E nós temos que identificar em que tempo nós estamos e ter a humildade e a inteligência de poder, às vezes, 3-1. A inteligência de poder fazer o que é necessário e fazer os reparos. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Em alguns momentos nós vamos ter que recolher, voltar para a base e parar para ser consertado. O machucado, gente, a pessoa machucada, ela não pode ajudar ninguém. O barco avaliado, barco quebrado, ele pode afundar a qualquer momento.
Então tenha a humildade de voltar para a terra e fazer esse reparo. Tá? Não tem problema nenhum em fazer isso e a igreja está toda pronta para poder te ajudar. Agora, vamos dizer que a tempestade que nos surpreendeu em alto mar foi muito forte. Não deu tempo de voltar. O barco afundou. Foi para o fundo. Igual o Titanic. E aí? Morreu todo mundo? Não necessariamente. É aquele item que vocês falaram agora há pouco. Existia na lancha um bote salva-vida, que era uma caixa fechada, e você puxava uma corda, ela armava sozinha, era uma balsa. Ela tinha uma capacidade de 6 ou 8 pessoas, não me lembro bem, e tinha mantimentos ali para uma semana. Inclusive com sinalizador, que é aquele foguete colorido que você atira e a pessoa de longe vê e tem uma boa chance de te encontrar e de ser salvo. O nosso naufrágio, navegando pelo mundo, é o pecado. É cair em pecado, se perder por falta de domínio próprio, por falta de cuidado, por falta de humildade, não estar alerta. E se isso acontecer, o que nós temos que fazer? Procure os pastores, se arrependa e confesse. Um dos grandes erros é você cair em pecado e tentar resolver sozinho. Lembra quem fez isso na Bíblia? Davi. Ele caiu em pecado, ele cometeu adultério, tentou consertar e, além de adúltero, ele virou o quê? Assassino. Ele piorou as coisas. Então, se seu barco afundar, se você cair em pecado, venha e peça ajuda, se arrependa, confesse, corra para a igreja. Tem gente que quando cai em pecado, corre da igreja. Aí piora, e muito. Nós temos que descansar aqui em Deus. Jesus nunca negou uma segunda chance para ninguém, não vai negar para você. A única coisa que você precisa é se arrepender e confessar e voltar para o caminho. Acabei de dar exemplo, de um cantor gospel que tinha acontecido isso com ele. Ele voltou, ele está bem, ele recuperou, ele restaurou o relacionamento com Deus. Sempre é possível fazer essa restauração, nunca vai ser negado isso para você. Então, depois de todos os cuidados com a navegação, e aí chegou um momento mais gostoso, que é o quê? Pescar. Pescar. Quem gosta de pescar aqui? Rapaz, é pouca gente, viu? Achava que fosse mais. Mas, enfim, a nossa ordem, né? Depende da pescaria, exatamente. Aqui a pescaria nossa é outra. Jesus, quando encontrou Pedro, que era pescador, qual foi o que ele falou com Pedro? Está lá em Lucas 5:10, Igor, por favor. Só que para pescar, gente, nós temos que estar preparados. Você vê que a gente investiu muito mais tempo com os cuidados para sair para pescar do que propriamente dito pela pescaria. Uma pessoa que não está preparada para pescar, ela não deve pescar. Ela primeiro tem que cuidar de si, cuidar das suas coisas. Já ouviram falar de uma pessoa que não sabe nadar muito bem e vai tentar salvar alguém que está se afogando? Qual é o risco? Os dois se afogarem. Então, primeiro, cuidar tudo de você, sair forte, cuidar do seu barco, para aí sim começar a pescar. Assim como os sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Esse é o nosso chamado. Então, se nós estivermos fortes, estivermos com tudo em dia, nós somos chamados para povoar o céu. O pastor Rodrigo também falou isso aqui antes, gente, é incrível. Um dia alguém orou por você, um dia alguém te convidou e ele mandou que a gente fechar o olho e pensar em alguém. Todos nós aqui fomos pescados. Todos nós fomos pescados por alguém. Então nós temos realmente que sair, andar pelo mundo e pescar. E trazer pessoas para cá. É para isso que nós fomos chamados. Nós pescamos de várias formas. A gente pesca sem perceber. Essa mudança, essa transformação desse comportamento que nós falamos lá atrás, as pessoas que encontram Jesus, já é uma forma de pescar. É aquela pessoa que olha para você e diz: cara, esse cara está diferente. Ele fazia antes um monte de coisa, não faz mais nada, faz outras coisas boas que não fazia antes. Você pode pescar amando, você pode pescar perdoando. A mudança do nosso comportamento, ela vai atrair, no mínimo, a curiosidade das pessoas. Só que, além de pescar, nós temos que cuidar, tratar dos peixes. Se a gente pegar o peixe, tirar do mar e deixar ali no sol, o que vai acontecer com ele? Estraga, apodrece.
Tem que botar no gelo, tem que correr para a terra, abrir ele, limpar e guardar. Ou seja, você tem que tratar o peixe. Cada barco aqui, gente, por maior que seja, ele tem um limite de peixes. Nós não conseguimos cuidar de todo mundo. Então a nossa função é navegar pelo mundo, abraçar um número de pessoas e trazer e deixar na igreja. Quem cuida das pessoas é a igreja. Quem cuida das pessoas é Jesus. A igreja é o corpo dele. Então é pegar a pessoa e ligar no braço de Jesus, ligar com Jesus. Se tentarmos ligar as pessoas na gente, é um perigo, nós não vamos dar conta. O barco pode afundar, encher tanto de gente, afundar, você não vai conseguir cuidar de todo mundo. Então traga as pessoas para a igreja é que vai cuidar delas, não somos nós. Nós vamos estar juntos, caminhando, mas nós precisamos trazer elas para ser cuidadas. Existem várias formas, né, de pescar. A pesca com anzol, de mulinete, de carretilha, de rede, de arrastão, de praia, de arremesso, de barranco. Mas, para terminar, eu quero falar de uma pesca específica, que é a pesca submarina. Por que eu quero falar dela? Porque é um risco muito grande a pesca submarina. Assim como no mundo natural, a pesca submarina, eu creio, que é a que mais morre gente na nossa navegação no mundo, também é um perigo. Por que é um perigo pesca submarina? Porque além dele estar no mar, né, no barco, que não é um ambiente natural, ele mergulha no mar. E nós não temos a capacidade de ficar mergulhados no mar por muito tempo. Nós temos que voltar para respirar. E aí, no mar, alguém aqui já mergulhou? Ou já viu imagem de mergulho? É a coisa mais linda do mundo, o fundo do mar. E a pessoa entretida com as belezas que tem no mar, ela pode esquecer que ela tem que subir para respirar. E no mundo é a mesma coisa, gente. Se você mergulhar muito fundo no mundo e ficar entretido com as belezas e os prazeres do mundo, corre um sério risco de você esquecer de voltar para a superfície para respirar e morrer lá embaixo. O capeta, ele não consegue fazer o destino que ele quer nos levar ficar atraente. Então, muitas vezes, ele faz o caminho. O caminho, às vezes, é atraente aos olhos, é bonito aos olhos, mas o destino é terrível. Então, a nossa pesca submarina, gente, que seja com água nas canelas. Porque mergulhar no mundo e ficar submerso no mundo é um perigo. É um risco muito grande de você não conseguir voltar. Não mergulhe no mundo. O mundo, ele vive em trevas. Ele vive na escuridão. E com o tempo, você tomando todos esses cuidados e caminhando cada dia mais, sendo parecido com Jesus, você vai carregar uma luz que com o tempo você não vai precisar falar nada, você não vai precisar jogar rede, você não vai precisar jogar anzol. Você vai passar pelos lugares e a luz que você carrega vai atrair as pessoas para você e vai trazer as pessoas para conhecer isso aqui, porque eles vão querer saber de onde vem essa luz. E nós sabemos de onde vem essa luz. E como as coisas do céu são confirmadas aqui na terra, com a autorização do meu pastor, eu separei um vídeo. Nós vamos sair um pouquinho do mar e vamos colocar no rio. Ali, com certeza, já deve ter visto isso, porque ele gosta de pescar no rio. Se você passar com um barco à noite, navegando no rio, numa parte rasa, e carregar uma luz, aqueles peixes que estão na escuridão, que estão nas trevas, eles são atraídos pela luz. E eles, sozinhos, eles pulam para dentro do barco, atraindo pela luz. E assim tem que ser a nossa caminhada e a nossa missão. Que a gente ande pelo mundo, iluminado, carregando a luz, que as pessoas venham e grudem na gente. E eu quero mostrar, talvez muita gente não saiba, nunca tenha vivido e nunca tenha visto isso, um videozinho rápido de 20 e poucos segundos, como isso funciona no mundo natural e certamente no mundo espiritual também. Olha esse vídeo. João 8:12, Igor, por favor. Jesus disse... Já estou terminando, tá, gente? Obrigado, viu? Vocês são incríveis.
Amo vocês. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Nós temos que carregar essa luz que é Jesus no mundo e atrair as pessoas para experimentar tudo que a gente vive aqui. Hoje eu não tenho mais lancha. Há quase 2 anos, depois que meu pai faleceu, a lancha ficou para mim, para o meu irmão. Ele mora em Salvador e há quase 2 anos ele comprou a minha parte, levou a lancha para Salvador, e tem quase 2 anos que eu não pesco. Eu não tenho a lancha que saiu no mar, mas eu faço parte desse transatlântico chamado Igreja Gerações, que a cada dia joga a rede e vem pescando mais e mais pessoas e trazendo aqui para conhecer esse estilo de vida maravilhoso que nos alcançou. Eu sou parte dessa tripulação. E o convite hoje para vocês, assim como um alistamento militar, é que cada um se posicione. E se possível for, venha aqui na frente para se alistar, fazer parte desse exército, que primeiro vai ser treinado, equipado, para em segundo lugar sair e participar dessas pescarias e trazer gente para dentro dessa igreja, ou para dentro da igreja de Jesus, apresentar a luz do mundo que é Jesus. Por favor, quem quiser, fique de pé e venha aqui na frente se alistar para esse exército, para que a gente possa orar por vocês. A questão de vir aqui, gente, é um ato profético, é uma questão de posicionamento, é uma questão de se colocar à disposição do reino, a serviço do reino, para primeiro ser equipado. Todo exército, quando se alista, em primeiro lugar, passa por um treinamento e depois vai para o campo de batalha. E aqui, cada dia que a gente vem aqui na frente, a gente está sendo equipado espiritualmente para enfrentar qualquer dificuldade, para nos proteger em primeiro lugar e para depois ajudar pessoas, assim como cada um de nós foi ajudado antes de chegar aqui. Ouça esse louvor e tome posse dele. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Pai, esse exército que voluntariamente veio, se levantou, Pai, e quer te conhecer mais, Senhor. Que o Senhor venha equipar, que o Senhor venha treinar, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, Pai, para que nós sejamos depois enviados para cumprir essa grande comissão, que é apresentar, fazer o ID, apresentar a sua palavra para todas as criaturas, Senhor, para todos os que cruzarem o nosso caminho, Senhor. Não deixe que ninguém aqui enfraqueça, mas que a gente saia cada dia mais forte e volte, nunca com o barco vazio, mas com o barco cheio de pessoas salvas e entregues a Ti, Senhor. É assim que eu oro, te agradecendo por tudo que foi falado nessa manhã e te entregando e consagrando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém.